Graças a paz. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Jó, o capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 22. Eu não lerei todos os versículos, espero que você leia aí no conforto do seu lar. Então, nós estaremos falando sobre o nosso dever, né? O nosso dever. E qual é o nosso dever? Estar em agradecimento enquanto estivermos no nosso vale. Disse aí que Jó perdeu tudo durante seu período de aflição. Ele perdeu sua família, finanças, saúde física e também seus amigos. Mas, apesar de tudo, nunca perdeu a fé ou seu relacionamento com o Senhor. Quando sua vida desabou, ele ainda manteve sua confiança em Deus. Ao fazer isso, ele nos demonstra qual é o nosso dever para com Deus enquanto atravessamos os vales da vida. Todos passam por momentos difíceis, nem nunca ao longo da história houve uma vida humana livre de fardos e preocupações. A Bíblia, ela nos diz que as coisas serão assim. Jó 14:1 diz assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. João 16:33 nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Yeshua, de Jesus, o nosso Senhor. Agostinho expressou desta forma: Deus só teve um filho, nesta terra sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Quando tempos assim chegam até nós, podemos reagir de duas maneiras: nos aproximarmos de Deus ou nos afastarmos dele. Joseph Lincoln captou essa atitude quando ele disse assim: as provações afetam as pessoas de maneiras diferentes. As provações são como calor, azedam o leite, mas adoçam as maçãs. Creio que as provações vêm para nos ajudar a crescer no Senhor. Romanos 8:28 nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eclesiastes 3:10 nos diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Nossos tempos no vale são tempos não são tempos de passividade, mas sim de proatividade. Deus tem certas expectativas em relação às nossas atitudes. Não somente às atitudes, mas aos nossos comportamentos, né? Enquanto estamos assim nos vales da vida. Jó realizou certos deveres enquanto estava em seu vale, que servem de testemunho para você e para mim. Qual o meu dever enquanto estiver em meu vale? Então, Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Entenda, adorar não é cantar, louvar não é cantar, são coisas distintas. Ele adorou. Então, o que deve haver em mim e em você? Deve haver uma devoção a Deus. Tudo que Jó perdeu, tudo, muitos de nós teríamos reagido com raiva e frustração, se voltado contra o Senhor e amaldiçoado o seu nome. Jó não. Sua resposta foi ir diante do Senhor em adoração. Raspou a cabeça, rasgou as roupas. Ambos os atos eram sinais de que Jó estava de luto, devastado, mas o fato de ter adorado provava que ele não estava quebrado. Pergunte-se: o que seria necessário para nós nos voltarmos contra Deus? Quando Jó refletiu sobre isso, sua resposta vem registrada em Jó 13:15, que diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele.
Mas a pergunta que surge daqui é: e nós? Bem, precisamos lembrar que a pérola tão valorizada, ela é produto de um sofrimento da ostra. Não haveria pérolas se não fosse pela dor. Assim também é o reino de Deus. As estrelas mais brilhantes de Deus são aquelas que suportam o maior sofrimento. Lembram-se dos apóstolos? Quando os problemas vieram, seja como a videira agarrada à árvore. Se o vento soprar para um lado, estaremos protegidos de sua força. Se soprar para o outro lado, seremos pressionados para mais perto do Senhor. O que significa isso? Nunca desista. Pare e considere tudo que Jesus sofreu por nós e o preço tão alto que foi pago pela nossa redenção. Mantenha isso em primeiro plano na mente. Assim, teremos forças para não desistir do Senhor. Isaías 51, primeiro, diz assim: ouvi-me vós o que seguis as justiças, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Jó 1, 21, versículo 21 e 22, ele nos ensina que deve haver uma dependência de Deus. Quando Jó abriu a boca, não foi para reclamar ou para se lamentar, mas para louvar o Senhor e declarar a contínua dependência dele, a contínua dependência do poder e da vontade de Deus em sua vida. Quando estivermos caminhando pelo vale, seria bom a gente se lembrar de algumas verdades que são facilmente esquecidas por nós. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, por isso nunca o entenderemos. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente não pode produzir nada por esforço próprio, por isso devemos confiar nele para tudo. João 15,5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus. Isso não significa que devemos ficar sentados, sem fazer absolutamente nada, mas sim buscar a vontade do Senhor e então persegui-la ativamente até que o Senhor nos dê algo mais para fazer. A gente também não pode realizar nada por meio da preocupação. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mark Twain disse assim: sou um homem velho e passei por muitas dificuldades, mas a maioria delas nunca aconteceu. Às vezes, imploramos por problemas, nos preocupando com coisas que não podemos mudar. Confiar é a única opção que temos e é a única opção que realmente funcionará. Toda aprovação, não importa quão ruim seja, é uma coisa boa para mim e para você. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Romanos 8,18: porque para mim
tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus está apenas nos moldando a sua imagem. Certa vez, um pregador que havia perdido toda a sua família em um incêndio, ele caminhava aí pela cidade desanimado, deprimido, derrotado. Ele tentava entender o propósito de Deus em permitir que ele sofresse uma perda tão grande. Enquanto caminhava, passou por um canteiro de obras onde havia ali uma grande catedral, ela estava sendo construída. Então ele observou um pedreiro esculpindo um pequeno triângulo na pedra. Curioso, ele foi lá e perguntou: o que você está fazendo? O pedreiro interrompeu o trabalho e apontou para um ponto próximo ao topo da imponente estrutura, dizendo assim: Senhor, o senhor vê aquela pequena abertura no topo da catedral? Sim, respondeu o pregador. Bem, estou cortando este pedaço aqui embaixo para que ele caiba lá em cima. No instante, o pregador percebeu que era isso que Deus estava fazendo em sua própria vida. Ele recebeu paz e pôde retornar ao seu ministério com uma confiança e zelo renovados no Senhor. Na noite mais escura, na pior de todas as trevas, Deus está trabalhando em seu plano para sua vida. Ralph Waldo Emerson disse assim: quando está escuro o suficiente, os homens podem ver as estrelas. Se você precisar caminhar por um vale profundo, escuro, para crescer no Senhor, então, a longo prazo, valerá a pena toda a dor e sofrimento que você foi chamado para suportar. Você pode confiar em Deus. Ele nunca o deixará nem o abandonará. Hebreus 13:5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ele virá em seu auxílio. Muitos seguem este lema assim, ó. Por que confiar quando você pode se preocupar? No entanto, a Bíblia ensina uma abordagem bem diferente. A Bíblia pergunta: por que se preocupar quando você pode confiar? Deve haver diligência diante de Deus. Isso você vai encontrar aí em Jó, né? 2, 8 e 10. Bem, embora seja verdade que os homens devem confiar no Senhor para tudo, ainda se espera que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance. Observe que o capítulo 2, versículo 8, encontra Jó sentado no monte de cinzas, raspando suas feridas com um pedaço de cerâmica quebrada. Pois bem, ele não pode fazer muito, mas mesmo em seu vale, está fazendo tudo o que ele pode. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nunca permita que seus problemas e provações te façam desistir de Deus. Seja diligente em sua caminhada com o Senhor e ele certamente o abençoará e o usará para a sua glória. Um vendedor se perdeu por uma estrada e, ao procurar ajuda, ele encontra um homem descalço, mal vestido, sentado em frente a uma casa caindo aos pedaços. Após receber as orientações de que precisava, o vendedor puxou conversa. Como está a sua plantação de algodão? O homem respondeu: não tenho. Mas você plantou? Ele: não. Fiquei com receio do ataque de gorgulhos do algodão e não plantei. O vendedor insiste: e o milho, como vai? Também não plantei. Tive medo que não chovesse. Muito curioso, o viajante então pergunta: e as batatas? Plantei nenhuma. Fiquei com medo do besouro. Muito
intrigado, o vendedor fez então sua última pergunta. Mas então, o que você plantou este ano? O homem respondeu com tranquilidade: nada, resolvi não arriscar. Essa história parece familiar? Muitos de nós vivemos exatamente assim, com tanto medo do que pode dar errado, que acabamos não fazendo nada. Mas veja que interessante. Jó pegou um caco de cerâmica para se coçar em meio à sua dor. Esse detalhe, ele carrega, ele traz para nós uma poderosa lição de Deus. A mensagem é claríssima. Pessoas que já foram quebradas podem ser instrumentos do Senhor para aliviar a dor de outros que também estão sendo quebrados. Desculpe. Quem atravessa aí o vale da aflição aprende o caminho e por isso consegue orientar quem vem depois. Por isso, quando você estiver passando por um vale, esteja atento a lições que Deus quer lhe ensinar ali. Aprenda tudo o que puder, pois isso um dia servirá para curar outros. Então, quando você sair do vale, poderá ajudar os outros. Olha o Salmo 84:6 nos diz assim, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Deve haver aí uma declaração sobre Deus. Durante toda a sua aprovação, Jó nunca falou mal de Deus, ele nunca parou de louvar ao Senhor, mesmo durante os momentos mais sombrios da sua aprovação. Essa grande fé é demonstrada em 1 Jó 1:21, quando ele diz assim: no saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 2, versículo 10, ele disse assim para sua esposa, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isto, diz a palavra, Jó não pecou com seus lábios. Um dos caminhos mais seguros para sair do vale é louvar ao Senhor. Quem adora, mesmo em meio às lutas, atravessa o vale com graça. Sabe por quê? Porque foca em Deus e não nos problemas. Observe bem que a intenção do diabo era fazer com que Jó se voltasse contra Deus. Olha lá, Jó 1:11. Estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e você verá, ó Deus, que se não blasfema contra ti na tua face. Mas no versículo 2:5, está assim: estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás apertou Jó esperando amargura, mas encontrou louvor. Quando o inimigo nos pressiona, ele espera murmuração e desânimo. Mas se em vez disso respondermos com adoração, ele perde a força. Nossa atitude pode transformar as circunstâncias e a fé verdadeira enxerga nas lutas um sinal de que Deus está prestes a agir poderosamente. Você está enfrentando tempos difíceis? Caminhando por um vale escuro da vida? Então saiba o que fazer. Pega a sua dor, sua necessidade e seu peso e vá até Jesus. Mas não entregue apenas o problema. Entregue também sua atitude diante dele. Se você ainda não conhece o Senhor, entenda, nos momentos difíceis não há refúgio mais seguro do que Cristo. E o melhor momento para se render a Ele não é amanhã ou depois de amanhã. É agora. Seja qual for a sua luta, confie. Ele se importa com você e tem poder para cuidar de tudo. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus te abençoe.
a você e sua família em Yeshua HaMashiach, em Jesus, o nosso Messias.